Fala galera, estamos começando mais um Pod Cruz, o nosso podcast semanal. Meu nome é Rodrigo Faria, do meu lado aqui, o Oséias, meu mano. E hoje nós vamos fazer uma entrevista, um bate-papo bem legal com a Carolina. É Carolina ou é Carol? Carolina Rocha, Carolina conhecida mais Rocha. como Carol. Ela que é historiadora, Fotógrafa, Tem poeta. muita coisa. É melhor ela se apresentar, né? Vamos lá, vamos. Seja Carol, bem-vinda, Carol. Fique à vontade. o palco é teu. Gente. Então, eu sou historiadora, sou formada em História, também sou formada em Fotografia e atualmente eu não estou dando aula mais, mas sempre fui professora de História, História da Arte. Atualmente eu só atuo como artista em geral, fotógrafa, artes plásticas, tenho alguns trabalhos autorais sendo desenvolvidos no meu ateliê e sou mãe do Estevão. Maravilha. Carol, hoje nós vamos fazer algumas perguntas para você a respeito do espectro autista. Eu creio que tem muita gente que nos assiste, que tem muitas dúvidas a esse respeito, e nós vamos começar com uma pergunta que é assim: sabemos que o autismo não é uma doença, apesar que as pessoas pensam dessa maneira. Você poderia explicar o que é o autismo? É uma síndrome de Asperger? É da mesma coisa que se trata ou não? Então, o autismo é uma condição, né? Embora na legislação brasileira, não sei se isso já mudou, mas é classificado como uma doença mental. Na verdade, o autismo ele se enquadra dentro dos transtornos do espectro autista, que é uma condição de funcionamento do cérebro, que afeta a comunicação, que afeta a percepção, afeta os aspectos sensoriais, mas, em especial, a comunicação, a socialização dos indivíduos. E o Asperger, durante muito tempo, o Asperger não era considerado dentro do transtorno espectro autista, era considerado uma síndrome também, né, que afeta comportamento, que afeta a socialização, mas não era dentro do espectro. E, recentemente, a gente já passou a colocar o autismo, o Asperger também dentro do TEA, né, que é a siglazinha de transtorno do espectro autista. Isso acontece também com TDAH ou não? Não, o TDAH não está dentro do TEA. O TDAH é um outro tipo de transtorno. Até porque o TDAH ele é diagnosticado também por uma equipe multidisciplinar, mas ele pode incidir na fase adulta, por exemplo, ele pode aparecer, né, numa fase mais evoluída do indivíduo. E já o autismo, a criança nasce com essa condição. Ela é assim, ela tem uma condição inerente a ela, que, é claro, a gente pode, com tratamentos, com terapia, atenuar as estereotipias, né, desenvolver habilidades. Essas crianças podem se adequar ao mundo de uma maneira mais interessante possível, mais funcional possível, né, mas é uma condição que é inerente a ela. Já o TDAH, com a medicação, com algumas práticas terapêuticas. Música também, né? Música, ele chega, inclusive, o paciente chega, inclusive, a ter alta, né? Interessante. Carol, como você falou, né, que você é a mãe do Estevão, eu queria te fazer uma pergunta. Quando ele está em algum ambiente e ele demonstra, de alguma forma, através de crise, um grito, alguma coisa, e as pessoas percebem, poxa, tem alguma coisa diferente com esse rapaz, né? Tem alguma coisa ali. E aí as pessoas tratam ele como se fosse uma doença, desculpe, mas tipo uma doença mental, e sabemos que não é uma doença. Você se cobra muito assim sobre isso? Você gostaria que você já... Como que você lida com isso, assim? Quando a pessoa olha e trata ele como se fosse quando ela vê as o que não é, né? Isso. Então, porque no autismo a gente tem um comportamento que é muito diferente do que é considerado normal, né? Que a gente usa o termo neurotípico. A gente tem os autistas, né? As crianças com alguma síndrome e tudo. E existem as crianças neurotípicas, que têm um desenvolvimento neurológico típico. As atípicas são as que têm algum, né, transtorno, alguma coisa assim. E
quando você tem uma criança com desenvolvimento atípico, ela vai ter comportamentos atípicos, né? Uhum. Ela vai ter comportamentos diferentes. Então, às vezes, uma criança está ali girando um objeto, ou ela dá uma crise, ou ela toca numa coisa que geralmente ninguém toca. E então, todo mundo acha estranho, Você né? falou de girar objetos. É outra pergunta que vai surgindo as dúvidas aqui. O que tem a ver a forma com que a criança vê o universo, assim, eu falo em relação às brincadeiras. Parece que eles brincam de uma forma diferente. Acaba que, não sei se é tipo uma característica. Você podia falar sobre isso? É uma característica. Assim, igual eu estava falando, as crianças têm comportamentos diferentes. Os objetos, para um autista, eles são vistos diferentes, de maneira diferente de uma criança neurotípica. Por quê? Porque no autismo você tem todo o desenvolvimento sensorial muito diferente de uma criança típica, né? Às vezes você vai ter um olfato super aguçado, um tato super aguçado, uma audição. Então, ele vai utilizar os objetos de uma maneira que corresponda àquela sensibilidade aguçada ou menos aguçada que ele tenha. Então, ele gira um objeto, por exemplo, porque aquele girar provoca alguma sensação de conforto, acalma o cérebro dele, alguma coisa assim. Então, as crianças com autismo, elas tendem a usar os objetos de maneira diferente porque a percepção sensorial delas é totalmente diferente. Falando a respeito disso, como um pai deve agir, de repente, dentro de um lugar, dentro de um espaço, onde é ligado um som muito alto e a percepção da criança muda totalmente? O que o pai deve fazer? Pedir ajuda, né, para Deus. Tô brincando. mas é assim, quando você tem uma criança assim, né, a gente que é mãe, pai, convive o tempo inteiro, você sabe. Você conhece o seu filho, sabe que ele vai desorganizar determinado ambiente. Então, ou a gente evita, ou a gente retira a criança. No meu caso, né, eu sempre aviso, eu sempre falo, uma das coisas que me deixa muito confortável é sempre chegar no ambiente e dizer, olha, meu filho é autista. Porque daí ninguém vai estranhar qualquer, né, comportamento. Isso me dá um conforto para estar ali. E isso também é bom para as pessoas ao redor, porque às vezes as pessoas nunca nem ouviram falar nisso. Outras vezes as pessoas vão ter reações, né, que se eu não avisar, se a gente não falar, as pessoas vão ter reações preconceituosas ou reações agressivas, né? Falando nisso, teve alguém que teve esse tipo de reação com você perto? Já aconteceu. E qual foi a sua reação? Olha, já aconteceu de eu ser chamada de mãe que não educa filho direito, na fila de padaria, fila de supermercado, porque uma criança assim não funciona como nós, né? Ela não consegue ficar um tempão numa fila para esperar um lanche, uma coisa assim. Então, já aconteceu de olhares de recriminação, de falas recriminatórias sobre mim, sobre meu filho, que as mães de hoje não educam os filhos direito e não sei o quê. Mas eu acho que elas devem ficar super constrangidas depois de saber o que está acontecendo, né? Ficam. Carol, deixa eu... Você se sente bem com isso. Mas por isso que eu aviso antes, né? Sim, porque esse desconforto não é positivo também, né? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta assim, porque me incomoda também, sabe? Eu tenho um sobrinho que tem autismo, e aí, cara, quando uma pessoa observa, não sei se é a vontade de acolher a mãe, de falar, coitado, porque tem um filho com autismo, que eu já acho um absurdo, mas assim, falar assim, nossa, que parece uma pessoa normal, mas é uma pessoa normal, poxa. Então, assim... Essa fala, né? Acaba que é uma fala preconceituosa. Isso é só comigo ou você também tem essa visão, assim? Tipo, parece uma pessoa normal. Porque, assim, síndrome de Down tem as características e a pessoa olha e, às vezes, ela consegue identificar que a pessoa tem aquela síndrome de Down. Mas o autismo, aí a pessoa, parece normal. Mas Para nós que somos leigos, a tendência é, geralmente, às vezes, falar sem saber. Talvez tenha alguém que esteja nos assistindo que sempre falou, mas parece tão normal.
E, às vezes, quem tem, ou quem é pai, quem é tutor de uma criança com autismo, deve achar isso ou constrangedor Péssimo, ou né? muito ruim, né? Isso tem uma conotação, assim, que eu diria da pena, né? Que não é positivo. Quando você sente que o outro tem pena de você, ele está tirando a sua dignidade, tirando a sua força de ser aquilo que você é, de sustentar aquela missão, aquele destino que você tem, né? Então, a pena nunca é uma coisa positiva em nenhum contexto. Então, e eu acho que a gente precisa reavaliar também a palavra normal, o conceito do normal. Exatamente. O que é normal? Porque quando você tem uma criança em casa que não foi diagnosticada com nada, com nenhum transtorno, etc., a gente rotula aquela criança como normal. Mas aquilo é um indivíduo, é um ser humano que tem gostos, preferências, vontades completamente únicos. Então, esse conceito de normal, ele precisa ser avaliado porque, na verdade, não existe, né? Então, uma criança com autismo... Normal para quem? Normal Pra para quê? quem? Normal em relação a quem? quê? Né? Na verdade, eu fico até surpreso, porque assim, eu sou professor de uma criança com autismo e eu converso demais com a mãe do aluno. E ele faz aula de bateria comigo. E todas as vezes que ele chega, eu aprendo algo diferente, porque eu me vejo como uma pessoa que não conhece do espectro autismo, portanto, eu começo a entender, de certa forma, que ele é uma criança comum e ela talvez seja Tem as diferente, suas tem as suas habilidades, habilidades, Sim. e é incrível. Pra você ter noção, ela conversa em inglês comigo, a criança. Olha pra você ver. E eu fico, E tem como? isso, né? Meu Deus! Eles conseguem ter essa inteligência que é muito eles têm fera, habilidades muito... Alguns têm habilidades muito peculiares, né? Existem graus de autismo, né? Nem é certo a gente falar mais graus, mas assim, existem tipos diferentes de autismo, porque quando a gente fala em espectro, né, é muita coisa, muitas possibilidades. E existem algumas pessoas com autismo que têm a fala, que têm a socialização, que têm a cognição completamente comprometido. Então, assim, a gente falar também todo autista é mega inteligente, etc. Sim, eles têm uma inteligência muito específica, mas alguns não conseguem ser tão funcionais quanto outros, né? E cada um tem um universo de interesses. Eles têm interesses específicos, né, que a gente chama de universo restrito de interesse. Eu tenho uma pergunta a respeito disso. Quem é que pode diagnosticar o autismo? Se é o neurologista ou o psicólogo? Quando? Ou o pediatra, Ou né? pediatra. Quando é criança, E quando você descobriu que o Estevão ele era autista? Então, quem faz o diagnóstico... Deixa eu pelo só menos... te cortar rapidão. Isso que você falou do negócio de autista. É correto falar autista ou a pessoa que tem autismo? Porque assim, é a pessoa que tem, por exemplo, pressão alta, hipertensão. Você não trata a pessoa como ou hipertenso, ou a pessoa que tem diabetes, por exemplo, fala, sou diabético, você fala a pessoa que tem diabetes. Né? Então, é correto falar isso, a pessoa que tem autismo ou o autista? A gente fala Essa a pessoa taxação, que sim. tem autismo. Tá. Né? Sim. A pessoa autista. A pessoa Obrigado. Não, a gente está aqui para aprender e eu acredito que Mas muitas pessoas que estão nos realmente, vendo não fazem a mínima ideia sobre esse Mas tipo de assunto. comum, às vezes, a gente falar, não, ele é autista, né? Sim. Mas na nomenclatura, especificamente, se você for escrever, falar sobre isso, né? A gente fala, tecnicamente, é pessoa com autismo. Com autismo. Sim, aí quem pode diagnosticar? Neurologista, o psicólogo, o pediatra? E quando é que você descobriu que ele tinha? Então, aqui, no contexto que eu vivo, né, em Goiânia e tudo, aqui quem faz o diagnóstico é uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? É uma equipe que tem uma parte de clínica e uma parte pedagógica, né? Então, a criança passa ali pelo pediatra, geralmente é o pediatra que percebe alguma coisa e encaminha, aí você vai para um fono, para o neuro, para um psiquiatra, neuropsiquiatra, para uma junta de profissionais de
da área pedagógica, né, que é um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional. Toda uma equipe. Muita gente faz uma avaliação global. E eles têm uma série de critérios, né, de testes que eles aplicam e tudo. E a partir desses testes, a partir dos resultados, tanto da parte clínica quanto da parte pedagógica, eles chegam a uma conclusão. Inclusive, esses testes nos levam até a saber que nível desse, né, que grau, que nível de desenvolvimento que a criança tem ou não tem. Você conhecia esse universo do autismo antes de ser mãe, ou você começou a pesquisar mais a fundo depois de se tornar mãe de uma pessoa com autismo? Mas, assim, mais ou menos, né? Porque eu sempre trabalhei na educação. Então, eu comecei a dar aula em 2007, na educação fundamental, no ensino fundamental, embora eu fazia história. Eu dava aula para educação infantil. E eu tinha alunos com muita dificuldade de aprendizagem. Dificuldades pontuais de aprendizagem. E eu sempre quis entender isso, né? E naquela época, aqui não se falava muito de autismo, não tinha muitos os nomes. O TDAH estava começando a surgir no universo pedagógico, a gente estava começando a entender um pouco sobre isso. Só para explicar para quem não entende o que é TDAH, é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Que é diferente de autismo. Bem diferente. E aí, o que acontece? Eu tinha contato assim, com algumas ideias, né, referentes a isso. Mas eu não tinha ainda... não via exatamente, né, o autismo em foco, assim, em loco, né? Eu nunca tinha tido contato especificamente com uma criança diagnosticada com autismo. Depois disso, começou a ter algumas dificuldades, além também, né, de talvez lidar com a criança com autismo. O fato de não ter leis, porque a gente não sabe se tem alguma lei que ampara quem tem autismo, né? E se não tem, o que fazer? O que o pai com uma criança com autismo, ou até mesmo, se você que está me assistindo e tem Asperger, TDAH, ou até mesmo autismo, o que essa pessoa tem que procurar? Hoje a gente tem um diagnóstico mais fácil, né? Porque, vou falar um pouco da minha experiência com meu filho, porque foi assim... eu era professora, né? Não pesquisava algumas coisas e tudo, mas eu não tinha ainda conhecimento efetivamente de uma criança com esse diagnóstico. E aí o meu filho nasceu. Quando ele fez 1 ano de idade, eu percebi que a fala dele não se desenvolvia como das outras crianças. E nessa época... 1 ano de idade. E nessa época eu fazia uma especialização na minha área, né, em psicopedagogia. E lá a gente viu falar de várias né, condições, várias dificuldades de aprendizagem. Porque me interessava muito esse universo. Eu queria entender porque algumas crianças... nem sabia, assim, do que... Você não tinha noção até então? Não, eu queria fazer, eu fiz essa especialização porque eu me interessava muito pelas dificuldades de aprendizagem. E aí lá eu ouvi falar sobre isso. E comecei a perceber algumas características no meu filho. Girar os objetos, não corresponder a quando era chamado, não dar continuidade à fala. Ele aprendia uma palavrinha ou uma música num dia e 3 dias depois ele não cantava mais aquela musiquinha. Olhar não nos falava. olhos também tem isso, o contato visual, que era muito restrito com pessoas fora do círculo familiar, comigo. E na época o pai morava com a gente também. Ele fazia muito contato visual com as pessoas mais próximas, né, com pai e mãe, mas era muito, muito diferente com os outros, né? E aí, com 1 ano de idade, eu comecei a correr atrás do diagnóstico dele. Então, só te cortando, para pais que estão nos assistindo agora, qual que seria a recomendação? Um conselho, né, para saber se o filho... ele tem autismo ou não? O que ele tem que prestar atenção nos comportamentos do filho? Quais são os comportamentos? Quero acrescentar, assim, e a pessoa que também já tem um filho ali, sabe que está com todos os sintomas ali, talvez alguém da família já até comenta, olha, tem alguma coisa de diferente, tal, qual que é? Porque se a pessoa buscar tratamento o quanto mais cedo, né?
quanto antes, melhor, né? Melhor o a que você tem a condição de dizer vida. aí para o pessoal que está assistindo aí o Pod Cruz? Hoje a gente tem muito mais informação do que naquela época, né? Sim. Hoje você tem muitos e muitos canais, blogs, muita gente que traz informação. Então, assim, eu não posso dizer, olha, se uma criança girar um objeto, ela é autista. Não é uma regra. Talvez ele só está brincando porque ele gosta daquele talvez círculo ali, né? ele tem uma percepção diferente ali naquele momento em relação àquele objeto. Mas existem uma série de coisas que precisam ser observadas. Em especial, eu ressaltaria em especial a linguagem e a socialização. Como se assim? Os aspectos sociais, se essa criança fica muito individuada, assim, muito no mundo dela. Isolada, se ela quieta. se isola, se ela tem dificuldade de fazer a troca, de brincar um com o outro, com outra criança, ou de estar em um ambiente com muita gente, um ambiente... se ela não se adapta muito rápido, muito fácil a ambientes com muita gente, são aspectos que a gente tem que observar. Não é regra, porque até para uma equipe médica avaliar uma criança, ela tem que fazer várias e várias observações. Então, a gente não pode dizer se uma criança faz isso, ela é autista, se uma criança faz aquilo, né? Não pode, eu não poderia falar isso. Mas observar os aspectos da fala, da linguagem, da comunicação verbal, em especial, observar os aspectos da socialização, e se esses aspectos forem aspectos assim muito gritantes, procurar ajuda profissional. A gente não pode fazer levianamente uma afirmação sobre uma criança e sobre um comportamento, sobre uma estereotipia que às vezes, né, nem... Mudando de assunto aqui, falar a respeito de artes, né? Eu sei que você é pintora, poeta, compositora, já foi dançarina. Não! Tô brincando. Enfim. Essa eu não sabia, hein, Carol? Enfim, Nunca fui. agora, você já viu um filme chamado Milagre da Cela 7? Não. Esse filme, ele tem um homem com autismo e é um filme que todo mundo deveria ver. Sim. Eu sei que filme que é. Eu comecei a assistir, na verdade. Não. Eu não terminei de ver. Não teve coragem. Então nós não Não. vamos Mexe dar com o spoiler coração. pra você que está nos Por quê? assistindo. Não. É porque eu queria saber por quê. Não, agora eu fiquei curioso. Isso mexe ainda com você, sim? Muito. Porque eles retratam, às vezes, para um lado que talvez não Aquilo é bem que ninguém assim. quer abraçar, né? Mas aí, às vezes, é igual a gente estava conversando agorinha sobre um filme, e talvez esse filme, eles... como é que eu posso dizer? Eles enaltece, né? Uma situação que às vezes não tem. E assim, para uma mãe de uma pessoa que tem autismo, assistir isso talvez não é tão legal, é ruim. Como que é essa relação? Assim, todas as vezes que alguém me indica um filme, uma série sobre autistas, eu não vejo. Entendi. Eu não tenho ainda, porque são coisas que... É um processo que eu ainda estou vivendo. Meu filho vai fazer 10 anos, Novo, bem novo. né? Mas foi difícil. Quando chegou o diagnóstico, né? Eu vou contar um pouco da história para vocês entenderem. Pode assim, ficar à vontade, cara. A gente está afim de ouvir isso aí mesmo. Quando ele fez 1 ano, né? Que eu fui atrás para tentar entender o que acontecia com ele. Eu me deparei com uma dificuldade muito grande. Esse diagnóstico demorou 3 anos para acontecer. Porque ninguém sabia exatamente por que ele era, né? Ele tinha aqueles comportamentos e tudo. E aí, algumas pessoas, inclusive, falavam, não, isso é coisa da sua cabeça. Mas eu sabia. E como mãe, a gente sabe, né? A gente sente algumas coisas em relação aos filhos da gente. E aí, num determinado momento, ele tinha... Estava fazendo 4 anos de idade e um médico, um pediatra que trabalhou muito tempo na Pestalozzi, ele viu alguns comportamentos dele e falou, olha, eu tenho quase certeza que isso é autismo. E você vai fazer isso, isso, isso. Me deu todo o caminho que eu tinha que percorrer, né, para chegar no diagnóstico efetivo dele, para uma equipe multidisciplinar, enfim. E aí, lá na Pestalozzi, a gente
fez tudo isso. E aí a gente teve esse diagnóstico. Quando isso aconteceu, foi um alívio tão grande, por um lado, porque daí eu sabia o que fazer e, né, aquilo me trouxe um certo alívio. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe um peso muito grande, uma dor muito grande, porque ninguém tá assim, pronto para receber um diagnóstico que compromete todo o desenvolvimento. E a família, como é que ficou nessa situação? Assim, ajudou? Sim. E hoje, de antes e assim, essa relação antes e hoje? Hoje já tem um conhecimento a mais da causa, então como é Quando tem um autista, né, uma pessoa com autismo na família, todo mundo vai atrás, todo mundo vai pesquisar, todo mundo vai querer saber. Então, a minha família se tornou assim, um grande suporte da minha vida e da vida do meu filho. E todo mundo pesquisa, todo mundo se dedica a querer saber, cada um na sua área, né? Mas todo mundo tenta entender mais desse mundo, porque eles são o grande suporte da gente lá. E o meu filho trouxe muita mudança, inclusive nesse aspecto, né? Muita mudança em tudo na nossa família. E no início foi muito difícil. É claro que, né, vem um peso de você saber assim, essa criança vai ter uma vida completamente diferente de tudo que eu imaginei. Então, num dado momento, quando as minhas amigas estavam levando os filhos para o futebol, né, as filhas para o balé, os filhos para o futebol, eu estou levando o meu para a terapia. Né? E como que se desencadeia as crises hoje? E como foi a primeira crise que o Estevão teve? Então, as crises, né, ligadas ao autismo, elas são diversas e de acordo com fases que você está vivendo, que ele está vivendo. Então, quando ele era muito pequenininho, ele tinha menos crises, mas todas ligadas à percepção sensorial dele. Então, se um barulho o incomodasse demais, se a iluminação de um lugar incomodasse demais, por exemplo, a iluminação do shopping irrita muito ele. Sério? De forma que, às vezes, ele passeia em alguns lugares, em alguns ambientes do shopping, com o rosto nas minhas costas, assim, tampando o olho. Por conta da claridade mesmo? Eu não saberia dizer, porque como ele não sabe verbalizar o que ele percebe, né? Mas eu imagino que o reflexo da luz em alguns objetos, em alguns espelhos, sei lá, deve provocar alguma percepção diferente nele. Né? Interessante. Vendo um vídeo aqui do Dr. Luciano Lacerda, nós vimos que Mozart, Isaac Newton, Einstein, ele tinha autismo. E eles despertaram esse interesse e eles focaram nessas coisas das quais eles trabalhavam. Mais específico, né? Eu queria saber, porque para nós é impressionante, né? Porque a gente aprende a vida inteira que crianças ou adultos com autismo são diferentes e que eles nunca vão conseguir ter uma profissão, e isso é mentira. Com né? certeza. Tem pessoas que conseguem realmente se destacam naquilo que eles se propõem a fazer. Eles têm um foco. Eu queria o hiperfoco, Hiperfoco. né, que eles falam. Hiperfoco. Queria que você falasse um pouco a respeito disso para a gente poder encerrar. Então, É muita coisa, né, Carol? A gente fica aqui. É um mundo muito amplo. Tem que prometer pra gente que você vai voltar outras vezes e abordar outros, o mesmo tema, né? Mas, cara, é muita pergunta. A gente está aprendendo Eu elaborei muito. muita pergunta aqui, é muita dúvida que surge. Se você que está assistindo este podcast tiver alguma dúvida, manda nos comentários e você responde. Tá bom. Mas fica à vontade aí para responder agora, Carol. Então, quando a gente faz um olhar... Quando você lê uma biografia, por exemplo, de um cara como esse, né? Como Einstein, como o próprio Isaac Newton, a gente percebe algumas características muito peculiares, né? O Newton, por exemplo, eu acho que por causa, né, dessas peculiaridades dele, ele se tornou o grande físico que foi. Mas ele tinha uma visão de mundo muito única e tinha, como que eu diria, interesses muito restritos, né? Ele dedicou uma vida a pesquisar alguns fenômenos da física, porque o interesse dele se restringia àquilo ali. O Mozart, né, dizem que com 5 anos ele compôs a primeira obra dele, ele tinha um ouvido absoluto, ele tinha uma percepção de sons do ambiente, tudo. Ele via música em tudo, né, uma coisa assim muito bonita.
Então, quando você olha hoje, com o olhar que a gente tem hoje, com a ciência que a gente tem hoje, com todas as pesquisas que a gente tem hoje, quando a gente olha para comportamentos de pessoas lá do século XVI, XVII, né, XV para trás, a gente percebe que aqueles comportamentos se encaixam na descrição que a gente tem hoje, cientificamente, de alguns transtornos. Sim. Né? É porque eles não foram diagnosticados. Porque eles não né? eram diagnosticados. Entendi. Então, a gente não pode falar e fechar esse diagnóstico. Olha, o Einstein era autista, né? Então, ó, muito obrigado, viu, Carol? Obrigado por ter vindo. Que se você volte uma próxima vez. Esse papo foi incrível, nós aprendemos muito com você, tá? Na próxima vez que você vir, nós vamos aprender muito mais, tenho certeza. Valeu, Vai ter Carol. muito mais perguntas. Nós estamos mais aqui mais uma vez. Valeu, Rodrigão. Mais uma semana com o Pod Cruz. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente Comenta lá. todas as dúvidas que você tiver e até a próxima com mais um assunto muito legal. Pod Cruz. Tamo Valeu. junto.